Muito bem-vindos ao canal Universo Solidariedade. Olá pessoal, olha que maravilha, chegando na nossa terrinha natal. São tantas lembranças, são tantas coisas que vêm na nossa mente, né? Mas nós vamos parar daqui a pouco ali na praça, onde tem uma igreja, né? Vamos bater um papo, vou contar algumas histórias de como foi a nossa pequeno tempo que nós ficamos aqui, né? Eu nasci aqui em Badibacite, com 2 anos e meio nós viemos embora, né? Mas nós deixamos aqui alguém muito importante e está aqui eternamente. A gente não conseguimos levá-la junto de nós porque o destino assim não o quis, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Olá pessoal, eu aqui, Badibacite, aqui me vem tantas lembranças aqui da minha infância, né? Cidade que eu nasci, que eu tive o privilégio de nascer e que amo de paixão essa cidade. E minha mente, ela volta agora, né? Não lembranças, né? Mas de história de meu pai me contando. 1958, meu pai aqui, Badibacite, já na profissão de barbeiro, um sábado, e havia um baile a ser realizado nesse dia. E ele trabalhando, e o movimento já era grande, ele saiu um pouco tarde do trabalho, mais rápido para ir até esse baile, né? Por quê? Porque nesse baile ele ia encontrar pela primeira vez, assim, de estar conversando, né? Pela primeira vez com a nossa mãe. E como ele se atrasou um pouquinho, assim que ele chegou nesse baile, ele apenas cumprimentou os meus tios, né? Cumprimentou a minha mãe, né? E pouco conseguiu falar com ela, quase nada, na verdade não conseguiu falar. E num determinado momento ele foi fazer uma outra coisa e quando ele voltou, a minha mãe já não estava mais lá, ela já havia ido embora, porque naquele tempo tinha aquele horário para você sair e o horário para você chegar em casa. E quando ele chegou no mesmo local que ele havia encontrado ela já não estava mais, né? E ele, naquela época, ele tinha o seu cavalo muito bem aparelhado, né? E era muito comum naquela época, pessoal, os rapazes terem suas garruchas, não para fazer maldade, enfim, era uma arma artesanal, enfim, né?
E ele todo decepcionado por não poder ter tido aquela conversa, né, com a minha mãe, né, o baile para ele acabou. E ele pegou seu cavalo, né, olha só essa, quanto tempo faz, né? Ele pegou seu cavalo, né, e foi até o sítio onde morava a minha mãe. E num determinado momento, ele pegou, parou bem em frente, assim, já era uma determinada hora, né? Que estava uma hora já tarde, né? E ele, em cima do seu cavalo, ele sacou da sua garrucha e deu 2 tiros para cima, como se ele estivesse falando para ele mesmo, né? Aqui é o meu local também a partir de hoje, né? E não contente com isso, no outro dia ele chegou até o sítio onde moravam meus avós maternos, né? E chamou pela minha mãe, que queria falar com ela, né? Minha tia correu até a minha mãe e falou: você não acredita quem está aqui, né? O Augusto veio aqui. E ela não acreditava naquela situação, enfim, mas meu pai já conversando com o meu avô, Pedro Marques, os dois tinham um carinho, uma amizade muito grande depois. E passado um tempo, né, meu pai, ele, outra particularidade, pessoal, outra coisa interessante de dizer, né, ele, que era muito comum naquela época, ele roubou minha mãe. Era muito comum naquela época, né? Os casais fugiam, né? E... é interessante isso, né? Bom, enfim, né? Ele roubou minha mãe e voltou. Ele voltou casado, né? Me recordo que minha tia Fidelma, ela conta, né? Ela quem preparou a malinha da minha mãe para os dois se encontrarem. Isso é sensacional. E assim que meu pai, ele voltou à casa dos meus avós, o meu avô, Pedro Marques, até brincou com ele, falou assim, eles tinham o hábito de se chamarem de compadres, né? Mas naquele momento não, né? Mas ele falou: Augusto, não precisava fazer isso, né? Pois você já era de casa. Enfim, eles se casaram aqui nessa cidade de Badiva City. Nós moramos, né, a primeira vez aqui nessa avenida, né? Nossa casa era mais ou menos nessa direção, onde do lado ficava o salãozinho de barbeiro dele, né? E nós morávamos ali, né? E ele, depois de um tempo já trabalhando, ele comprou, ali nós pagávamos aluguel, e aqui, nessa ruinha de baixo, aqui foi a nossa primeira casa onde ele comprou, mas infelizmente, pessoal, nós pouco moramos aqui. Mas não podemos ficar tristes porque está lembrando de uma situação, né? Nós vamos lembrar com alegria, nós vamos lembrar com saudade. Eu estava até preocupado de fazer esse vídeo aí, mas me desculpem a emoção, né? Mas quis o destino que nós estávamos preparados para irmos embora para Santo André. Inclusive minha mãe, ela conheceu a cidade de Santo André, porque lá os recursos eram maiores, né? E a preocupação do meu pai era o quê? Era de já dar estudos aos filhos dele, porque ele mesmo dizia: eu não tive estudo
mas quero que os meus filhos tenham estudo. E quis o destino que nós fôssemos só nós 4 para Santo André, porque aqui ela ficou eternamente, né? Aos 2 anos e meio, eu com 2 anos e meio, a minha irmã do meio com 4, a Marineuza, a Lucilena aos 6, nós fomos embora sem poder levar ela, porque quis Deus que ela ficasse aqui, né? E é isso, pessoal. Eu queria contar essa história para vocês, né? Me desculpem aí em algum momento aí a emoção querer tomar conta, mas é normal, né? E essa cidade aqui, toda vez que eu venho, eu vou embora. Mas fica um pedacinho de mim aqui. E eu falo para vocês que têm mãe, deem todo o carinho do mundo para elas. Idolatram suas mães. Por mais que depois meu pai casou novamente, né? Nós tivemos uma segunda mãe, a Fredelina, mas vocês vão entender que ela é minha mãe de quem me colocou no mundo. E isso é difícil a gente esquecer. Por mais que eu não me lembre um segundo, um momento sequer que eu tenha tido com ela. Não lembro. Não me lembro. Mas tá no coração. Pessoal, desculpem, tá? Eu gostaria muito de contar essa história. Claro, é difícil um pouco, né? A emoção ela é normal e toda vez que eu venho aqui a emoção é a mesma. Beleza, pessoal? Mas é isso, né? Essa viagem aqui para São José do Rio Preto, eu queria muito fazer essa viagem, mas precisamente vim aqui em Badiba City, que antigamente se chamava-se de Borboleta, né? Esse pedacinho aqui de nós. Ok, pessoal? Um beijo no coração de todos e até um próximo vídeo.